Boa noite, graça e paz. Meu marido pediu para dar um resuminho, né, numa apresentação nossa. Eu me chamo Elizabeth, ele Giovanni. Nós trabalhamos com famílias, né? Somos apaixonados pelaquilo que fazemos. Porque desde que nós casamos, nós traçamos um alvo para a nossa vida. E já no convite do nosso casamento, né, que já vamos fazer 43 anos de casados, nós colocamos um versículo de Josué 24:15, que é muito conhecido, né? Mas foi o alvo que nós colocamos no nosso casamento. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse era o alvo que a gente sempre batalhou, né? Sempre corremos atrás de criar uma família, de ter uma família que servisse ao Senhor Jesus, que fosse para a glória dele, né? E não foi fácil, né, irmãos? Porque nós sabemos que casamento não é fácil, nem tudo é mar de rosas, né? E os 2 primeiros anos de casado nosso foi muito difícil mesmo. Nós nos convertemos dentro da Igreja Católica e meu marido, nunca ninguém pregou o Evangelho para ele. Ele lendo a Bíblia, os Evangelhos que ele ganhou no encontro de Emaús, da Igreja Católica. Ele começou a ler e a vida dele foi transformada. Aleluia. E depois, junto com uma freira, eu sou daqui de Itajaí, né? Ele é de Jaraguá do Sul. E junto com uma freira, que era minha professora ali do Colégio de São José, ele começou um encontro de jovens, lá em Nova Trento, quer dizer, ali em Itajaí. Mas todo mês ia um grupo de jovens para Nova Trento, lá no convento da Madre Paulina, lá, né? Então, ele pregava o evangelho lá para aqueles jovens. E eu fui num desses encontros e encontrei Jesus e o meu marido. Deu no que deu. Foi um encontro duplo, né? Mas ele é o meu pai espiritual. Ele começou a falar de Jesus para mim, mostrar na palavra. E a palavra de Deus também foi transformando a minha vida. E 1 ano depois, exatamente no mesmo dia, né, que a gente se encontrou lá em Nova Trento, a gente casou. Mas aí começaram as lutas, né? Aí, vocês sabem que paixão e amor é bem diferente, né? A paixão é muito estratosférica, né? E com o tempo, com os meses do casamento, ela vai baixando. E a gente começa a enxergar um monte de defeito no cônjuge. Quem é casado sabe disso, né? E nós começamos a ver coisas, diferenças, aquelas diferenças que nos atraíram começaram a ser dificuldades, né? Por exemplo, ele tinha um temperamento, ele é sanguíneo hemorrágico, a gente diz que ele é, né? É tão sanguíneo que seja ser hemorrágico. E colérico. E eu, fleumática e sanguínea, né? Então, ele era muito estourado. Tudo era assim, sabe, um pavio de pólvora, assim, de bomba, sempre pronta para estourar, né? E eu devagar, quase parando. Então, eu irritava demais ele, né? O meu jeito de ser era muito difícil para ele, né? Por exemplo, eu detestava relógio. Então, quando casamos, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Nem fritar ovo, não sabia. E não olhava no relógio, ainda por cima. Quando eu noivei com ela, dei de presente para ela aquele livro, Como Cozinhar Bem com Dona Benta. No noivado ele me deu aquele livro grosso, assim, né? Comer Bem com Dona Benta, para defender o estômago dele, né? E eu era assim, devagar, quase parando, né? Quando eu tirava um pé do chão, o outro já tinha criado mato, só para vocês terem ideia. Detestava relógio. Gente, eu fui ter um relógio com 50 anos de idade. Detestava relógio. E então eu não olhava no relógio. Aí ele chegava do trabalho e eu desligada, tá 11h30, tem que fazer almoço. Né?
Aí ele chegava em casa e não tinha feito almoço. E aí ele ficava bravo e tudo, né? Só que nós, quando na festa do nosso casamento, uma madrinha chegou para nós e disse assim: vocês querem ser felizes no casamento? Nós, queremos, né? Ela disse assim: então nunca durmam sem rezar. Ela falou, né? Nunca durmam sem rezar. Juntos, né? Aí nós tomamos aquela palavra e desde a nossa lua de mel a gente sempre dobrou o joelho e oramos, né? A Deus. E chegava assim, ele ficava muito bravo comigo, com as coisas que realmente ele tinha razão. Mas chegava ali à noite, antes de dormir, nós dobrávamos o joelho e orávamos. E ele pedia perdão, ele chorava, ele dizia: Deus, eu não quero ser assim, muda esse meu jeito de ser e tal e tal. Então, com o tempo, Deus foi transformando, né? Aí eu digo assim, né? Que eu fui filha única, criada com todo mimo, com todo carinho. Nasci no dia do aniversário do meu pai, vocês podem ter ideia o que é, né? E meu nome é Elizabeth, e assim, eu sempre fui tratada como uma rainha em casa. E meu pai, com todo dengo, com todo carinho. Aí eu caso com um homem, pensando que é o meu príncipe encantado, montado num cavalo branco. Só que quando eu chego em casa, eu vi que não veio o príncipe, só veio o cavalo. Gente, que triste realidade, né? Mas eu tinha crina e natureza de cavalo. Perdi a natureza e a crina. Mas glória a Deus, nosso Deus é fiel, né? E Deus sabe que eu precisava de um homem firme, duro, que me botasse nos eixos, né? Porque meu pai nunca me bateu, nunca, sabe? Era tudo assim ao meu favor, tudo. Eu passava em casa, rolava tapete, já vinha 2, 3 desenrolando, e era aquilo. Então, Deus sabe também o que eu precisava, né? Mas, glória a Deus. Aí eu digo que agora eu tenho um pôneizinho em casa, né? Mas, amados, uma das coisas, assim, que nos fez, assim, tratar muito o nosso temperamento, a nossa maneira de ser, foi que em 5 anos nós tivemos 4 filhos. Imagina, gente. 5 anos. Quando o mais velho tinha 5 anos, já estava nascendo a última. E isso foi uma maneira de colocar o meu pezinho na chapa quente, né? Eu tive que correr, né? Tive que batalhar. Então, nós tivemos desde muito cedo, mesmo dentro da Igreja Católica, a gente queria servir ao Senhor, né? E os 2 primeiros anos de casado, ele trabalhava na Hemer, que ele é tecnólogo de alimentos, e a gente acordava 5 horas da manhã, gente. Pegava eu violão, ele cavaquinho, e a gente louvava a Deus. E adorava o Senhor. Adorava o Senhor antes dele ir trabalhar. E assim a gente foi criando. Nosso casamento levou 3 anos para ter o primeiro filho, porque tive 3 abortos. Mas depois que vieram os filhos, a gente criou eles no caminho do Senhor, né? Com a palavra, no amor, na instrução e na disciplina do Senhor. Muita vara. E graças a Deus, nossos 4 filhos servem ao Senhor Jesus. Todos eles são pastores e um missionário na África. Então, eu quero dizer para você, né, que se você coloca um alvo em Deus, a palavra de Deus diz assim, que Deus é fiel, né? Ele zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, se a gente tem uma sinceridade de coração de querer construir uma família para Deus, vamos passar lutas, dificuldades, porque a maturidade vem pelas aflições. Amém. Mas Ele não nos abandona, gente. E Ele é o principal interessado que o nosso casamento dê certo. Amém, amém queridos? Amém. Só que eu vou dizer, nada cai de paraquedas. É um investimento. É um investimento de tempo, é um investimento de leitura da palavra, de livros, né? Eu me lembro que ele não tinha tempo de ler. Tudo quanto era livro de casamento, de mulher, eu lia.
e sublinhava e depois compartilhava com ele. E às vezes, gente, a gente fazia retiro, nós dois. Fazíamos retiro para examinar o nosso casamento, ver a educação dos nossos filhos, ver os temperamentos dele, como nós poderíamos trabalhar. Então, foi um investimento, assim, intensivo. E eu quero animar vocês, né? Que têm filhos pequenos, façam isso. Invistam no casamento de vocês. E vocês vão colher muitas alegrias, como nós colhemos hoje. 11 netos, né? 4 filhos, 11 netos já servindo ao Senhor. 8 adolescentes já batizados e tocando, louvando ao Senhor e trabalhando na obra do Senhor. Amém, queridos? Eu conto um pouco dessa minha história nesse livro. Porque em 85, eu tracei uma meta para a minha vida como mulher e esposa. E escrevi um livro à mão, sabe? Comecei a escrever o que eu quero, quais são os meus planos, quais são as minhas metas. E o meu referencial sempre foi a mulher virtuosa de Provérbios 31, né? Então, para mim, é um retrato de uma mulher de Deus. E eu comecei a ver como que eu poderia ser essa mulher. E comecei a escrever esse livro. E eu mal sabia que esse livro ia se tornar um livro mesmo, né? Então, aqui a gente conta muitas experiências, como que eu pensei assim, eu quero fazer um livro que ajudem as mulheres, né? Tudo aquilo que eu sofri, eu quero ajudar as mulheres, que seja um livro de cabeceira de cada mulher. E hoje eu estou fazendo um retiro para mulheres, mulher mais mulher, né? Então, a gente tem uma casa na Serra, a gente vai com 23 mulheres, sempre um grupo pequeno, e a gente faz um retiro mulher mais mulher. E meu marido faz com os esposos, homens de honra. Então, eu nunca podia imaginar que um dia fosse aquele livrinho à mão, que eu não trouxe hoje, mas eu tenho ele, né? Aquele livro à mão, daqueles planos e estratégias, sonhos que eu tracei para a minha vida, hoje pudesse ser tão útil para tantas mulheres. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu amor. Já que ela falou dos livros, esse aqui é um CD e DVD do nosso genro, casado com a filha mais nova, tá? E as nossas netas cantam junto com o pai. Claro que o vovô e a vovó, quando vêm, choram. É muito lindo de ver. Agora, lá na Primeira Igreja Batista, servimos lá hoje em Blumenau, quando tem as vigílias, vira e mexe, está lá o meu genro e a netinha louvando a Deus, ministrando durante a vigília. É tremendo, tá? Esse CD, Adoração em Família. Esse aqui é um dos livros, esse aqui são livros curso, para estudar em o casal ou estudar até em pequenos grupos, que a gente chama de grupo de apoio à família. Tá? Isso, restaurando a família pelo plano de Deus. Vou lá desde a criação. Deus fez o homem, depois fez a mulher, mas no mesmo DNA. E esse DNA tem que se multiplicar no casamento. Um filho de Deus e uma filha de Deus, se são filhos de Deus, vão multiplicar filhos de Deus. Não filhos do mundo, nem filhos do diabo, como a maioria hoje, infelizmente. Esse aqui, entendendo o chamado, o chamado cristão. Se você casou para ser feliz, quem casou para ser feliz aí? Quem se decepcionou? Está errado. Nós casamos para fazer o outro feliz. Senão não tem sentido. O nosso chamado é sofrer injustamente, como Cristo, por amor. Se amamos, sofremos, morremos, para que a vida de Cristo gere o amor de Cristo no nosso casamento. Casais libertos, gerações transformadas. É uma cura das muitas manhas, pecados geracionais, marcas da nossa infância, que daqui a pouco estão se reproduzindo no nosso casamento, e o pior, nos nossos filhos. Meu Deus, tem tantos textos que mostram que Deus não quer isso. Um deles é 1 Pedro 1, 17, se nós chamamos Deus como Pai,
temos que lembrar que Ele nos redimiu de toda a vã maneira de viver herdada dos nossos antepassados. Nós precisamos ter consciência delas e dizer, não, não aceito. O sangue de Jesus me redime. Isso não vai vir para o meu casamento e não vai se transmitir para os meus filhos e netos. Caráter, comunicação e alvos no casamento. Meu Deus, isso aqui, como se formou o nosso caráter? Com quantos anos você casou? Quantos anos você se formou para ser o que é hoje? O processo de transformação de um e de outro é um processo. Tanto é que Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em nós, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Agora, um casa quer que o outro mude do dia para a noite e vice-versa, aí quebra o pau. Não, esse livro mostra, tem que entender que o processo de transformação, um precisa do outro. Precisa ter planos, alvos no casamento, os dois juntos. Como a Beth falou aí. Amor, fala sobre comunicação também ali, muito legal. Amor, a linguagem de Deus. Baseado naquele livro, 5 linguagens do amor, mas primeiro eu falo do amor de Deus. Se eu não amo, ainda que eu tenha nascido de Deus, não conheço a Deus, porque Deus é amor, e amor é prático. Quem tem filhos, eu vi vários casais novos aqui, esse é um livro de cabeceira para quem tem filhos. Filhos, cada fase, novos desafios. A gente trata desde a gravidez, meu irmão, se você não cuida na gravidez, você já pode estar deformando o seu filho. Se quando você recebe a notícia, que é depois das 8 semanas, né, você diz, não quero, não era a hora. A criança já sente, a ciência prova hoje. Quando o coraçãozinho começa a bater, no coração tem células neuroniais. A criança já começa a sentir que não é aceita. E aí, durante a gravidez, briga, discussões, está matando essa criança. Meu Deus, fora abortos, né? Meu Deus do céu. E aí trata dos 0 aos 2 anos, depois dos 3 aos 5, 6 anos, depois trata dos 6 aos 9, 10 anos, 2 capítulos sobre adolescentes. Nós tivemos 4 adolescentes ao mesmo tempo, irmão. Acho que dá para ter um pouco de autoridade de compartilhar. Porque quando o nosso filho mais velho tinha 15 anos, o outro tinha 13 para 14, a outra 11 e a outra 10. Foi tudo. Nós casaram um cada ano, 2000, 2001, 2002, 2003. A mais velha vai fazer 18 anos no final do ano, o mais novo tem 6 e tem 11 nesse meio termo. Olha, aquela benção de Gênesis 1, 28 na nossa casa nós levamos a sério. Sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Aí depois a gente fala dos filhos jovens solteiros, como prepará-los para o casamento, como conduzi-los ao casamento, e falamos também a gente como sogros e avós, como nós podemos ajudar os nossos filhos, genros e noras, adotá-los. Esse é o conselho. Eu não perdi uma filha, não perdi um filho, eu ganhei um. E eu adoto no coração meus genros, eles nos têm como pais, as nossas noras, entende? E nós procuramos influenciá-los sem interferir na vida deles. E nos netos também. Esse foi o penúltimo livro, Você, Sua Família e a Bíblia. Quem precisa mudar? Quem? Ela. Ele. Mas hoje vocês vivem assim. Um espera pelo outro. O outro diz, não, eu vou mudar. Aí de repente tropeça de novo no mesmo erro. Está vendo, tu não muda mesmo. E aí o casamento vai de mal a pior. Quantos já ouviram falar em 1 Coríntios 1, 16, 17 e 18, 19, mas eu vou falar dos 18 e 19. Olha, as nossas palavras, vocês já vão ver, eu vou pregar agora, não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, porque o evangelho da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Isso aqui é o evangelho da cruz. Se você não estivesse disposto a morrer pelo seu casamento, você vai matar. E se você não estivesse disposto a sofrer, como Cristo, você vai fazer o outro e os seus filhos sofrerem. Alguém tem que se dispor a ser como Cristo. Cristo em você, a esperança da glória. Esse aqui é um livro completo. E no final, o último capítulo, são 15 perguntas que o pessoal faz para a gente nos retiros, seminários. Eu acumulei essas 15 perguntas e coloco aqui atrás. Tem tudo que você tem vontade de perguntar e não pergunta, e muitas que tu nunca pensou também tem aqui, no final. Tem mais
dois livros que estão faltando aí. Esse é nosso último livro, Paternidade através da Humildade. Aqui nós falamos da paternidade espiritual, da orfandade espiritual. Estudei tudo muito profundamente nos originais da Bíblia. Lá em Tiago 1,27, quando fala de órfão, cuidar dos órfãos e das viúvas, essa palavra órfão só tem mais uma vez na Bíblia, em João 14,18, quando Jesus: não os deixarei órfãos. E essa palavra órfão significa a ausência dos pais. Não é pai e mãe morto. É pais que não são pais espirituais. Pais que dão presente, mas não são presentes. E a maioria de nós, os nossos pais, não formaram Cristo em nós. Não nos geraram no Evangelho. Nos geraram no esperma, mas não no espírito. E essa orfandade Deus quer cobrir em nossa vida, através de alguém. Cara, é muito legal. E aqui eu conto muita experiência em Blumenau. Como tem sido lá com os pastores, que nos chamam de pais, e nós cuidamos deles, e ao mesmo tempo, eles são nossos pastores. Loucura para muitos. Eles cuidam de nós, como nossos pastores, e nós cuidamos deles como pais. Eles reconhecem, assim como nós reconhecemos, a humildade. Amém, queridos? Se não for para te servir, quem sou eu?